Olá! Você está preocupado porque está tendo muitas dores pelo corpo, fadiga, indisposição, problemas de memória? Então presta atenção, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fibromialgia, uma doença que afeta 2 a 4% da população, sendo mais comum em mulheres, 90% são mulheres. Será que você é uma delas? Onde a faixa etária mais atingida é entre 35 e 50 anos de idade e pode acontecer em qualquer idade, mesmo em crianças. Nesse vídeo, você vai saber quais os sintomas de fibromialgia, quais os fatores de risco, como fazer o diagnóstico e qual o melhor tratamento para a fibromialgia. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você tem dores pelo corpo? Ou já tem o diagnóstico de fibromialgia? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. O que é fibromialgia? A fibromialgia é uma doença reumatológica crônica e de longo prazo, caracterizada por dor generalizada, principalmente muscular e articular, crônicas, além de sensibilidade ao toque, que dura pelo menos 3 meses. A dor e a sensibilidade tendem a ir e vir e se mover pelo corpo, pular pelo corpo. E normalmente esse desconforto não tem causa aparente, como postura ou atividade física. Essa dor normalmente é descrita como uma dor constante, uma dor que ocorre em ambos os lados do corpo, mas veja bem, tem um lado que normalmente dói mais e a dor aparece acima e abaixo da cintura. A dor é frequentemente sentida nos braços, pernas, cabeça, tórax, abdômen, costas e nádegas. As pessoas geralmente descrevem como dolorido, ardente ou latejante. Quais os outros sintomas além dessa dor generalizada? Os outros sintomas da fibromialgia incluem fadiga. Pessoas com fibromialgia geralmente acordam cansadas, mesmo depois de dormir bastante. É uma sensação de cansaço avassalador. Problemas para dormir, e sabemos que o sono de uma pessoa com fibromialgia é prejudicado, muitas vezes é interrompido pela dor, alguns têm apneia do sono, ou outros distúrbios do sono que pioram ainda mais a fadiga, dificuldade para pensar, um sintoma muito frequente como uma névoa, que prejudica a capacidade de se concentrar, de prestar atenção e raciocinar, levando a problemas de memória, chamado fibrofog, ou névoa mental. Rigidez muscular e articular às vezes se confunde com outras doenças reumatológicas, problemas digestivos como inchaço ou constipação, dormência ou formigamento nos braços e pernas, maior sensibilidade à luz, a ruído, odores e temperatura. E veja bem, a fibromialgia anda de mãos dadas com outras condições como síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, ansiedade, depressão, enxaqueca, distúrbios da ATM, que é a articulação temporomandibular, e a síndrome de Potts, que é a taquicardia postural. O que causa a fibromialgia? Bem, é uma doença diferente das outras doenças reumatológicas, pois não é uma doença autoimune, nem baseada em inflamação. E sim ligada ao sistema nervoso, onde há o processamento anormal da percepção da dor. Pesquisadores acreditam que a estimulação nervosa repetida faz com que o cérebro e a medula se modifiquem, havendo um aumento anormal dos níveis de certas substâncias químicas no cérebro que sinalizam a dor. E mais, os receptores de dor do cérebro parecem desenvolver uma espécie de memória da dor, tornando-os sensibilizados, o que significa que podem reagir de forma exagerada a sinais dolorosos e às vezes a sinais não dolorosos. Estudos de imagens cerebrais descobriram evidências de sinalizações alteradas nas vias neurais que transmitem e recebem a dor. E essas mudanças também podem contribuir para a alteração do sono, fadiga, alteração de memória, aqueles outros sintomas de fibromialgia. Quais os fatores de risco para a fibromialgia? Existem alguns fatores que levam a essas mudanças. Um deles é a genética. Como a fibromialgia pode ocorrer em famílias, existe uma suspeita de certas mutações genéticas que podem gerar o distúrbio. Infecções, algumas doenças parecem desencadear ou agravar a fibromialgia. O Covid é um exemplo clássico. Traumas físicos como acidentes ou mesmo emocionais, o estresse psicológico prolongado também pode desencadear a condição. Se você tem outras doenças, especialmente doenças reumatológicas como lúpus, transtornos do humor ou condições que causam dor, como artrose, é mais provável que você venha apresentar a fibromialgia.
Dormir mal, e a gente sabe que a maioria das pessoas que está tendo problemas com sono ficam muito tempo no celular, roubando horas valiosas do outro dia. Sedentarismo, a falta de exercício físico aumenta o risco de fibromialgia. E o que desencadeia um ataque de fibromialgia? Certas coisas podem ser o gatilho de um surto de fibromialgia, especialmente aqueles que aumentam o nível de estresse, como mudanças de dieta ou uma dieta ruim, mudanças na rotina diária, flutuações hormonais, falta de sono, estresse, mudanças climáticas ou de temperatura. Como fazer o diagnóstico de fibromialgia? Bem, você tem tudo isso, todas as dores, memória ruim, fadiga. Como saber se você tem fibromialgia? O médico suspeitará de fibromialgia com base nos seus sintomas. Não há um teste específico para detectar a doença, mas você pode precisar de exames de laboratório ou raio-x para descartar outros problemas de saúde. Os médicos podem palpar alguns pontos que podem estar sensíveis ao toque, os chamados tender points ou pontos de dor da fibromialgia. São 18 pontos no total, 9 em cada lado do corpo, na parte da frente do pescoço, atrás do pescoço, no peito, nas costas, na dobra dos braços, na região lombar, abaixo das nádegas e no joelho. Mas o diagnóstico não é apenas baseado nesses pontos. E sabemos que outras condições, como hipotireoidismo e a polimialgia reumática, às vezes podem simular uma fibromialgia. E claro, a fibromialgia pode mimetizar as doenças reumatológicas, mas nesse caso, essas doenças reumáticas causam inflamação nas articulações e tecidos e vão aparecer no raio-x ou nos exames de sangue. A fibromialgia não danifica as articulações ou os músculos. Para o diagnóstico, a dor generalizada deve estar presente por pelo menos 3 meses, juntamente com fadiga e outros sintomas, como dificuldade de memória e concentração, sono ruim, sintomas de depressão ou ansiedade. Existe cura para a fibromialgia? Não existe ainda, mas os sintomas podem ser tratados com remédios ou de forma não medicamentosa e na maioria das vezes os melhores resultados ocorrem lançando mão de vários tipos de tratamentos. Eu não vou falar sobre os remédios da fibromialgia porque depende do médico e do paciente, então vou focar no tratamento não medicamentoso. Em conjunto com o tratamento medicamentoso, um estilo de vida saudável pode reduzir a dor e aumentar a qualidade do sono, diminuir a fadiga e ajudá-lo a lidar melhor com a fibromialgia. Olhe para frente e não para trás. Concentre-se no que você precisa fazer para melhorar, não no que causou a sua doença. Então, primeiro, faça atividade física. Pesquisas mostram que o tratamento mais eficaz para a fibromialgia é o exercício físico. E as pessoas se beneficiam mais com exercícios aeróbicos regulares. Você vai querer fazer atividades de baixo impacto, que aumentam sua resistência, alongam e fortalecem seus músculos, melhoram sua capacidade de se locomover com maior facilidade. Ou, se você não tiver tempo ou dinheiro para ir para a academia, apenas mexa-se, suba escadas, passeie no parque, mantenha-se ativo e não desista. Outras terapias corporais, incluindo Tai Chi e Yoga, podem aliviar os sintomas de fibromialgia. Se você puder, vá a um psicólogo para fazer terapia. A terapia cognitivo-comportamental melhora bastante os outros sintomas de fibromialgia. Se não puder, leia mais sobre mindfulness, que é focar no presente. Assista a vídeos sobre o tema. Foi demonstrado que a redução do estresse baseada na atenção plena melhora significativamente os sintomas da fibromialgia. Acupuntura, massagem também podem ser úteis, assim como exercícios de respiração profunda, meditação, que o ajudarão a reduzir o estresse e podem contribuir para os seus sintomas. Dose seu nível de vitamina D. Os suplementos de vitamina D podem reduzir a dor em pessoas com fibromialgia quando essas são deficientes nessa vitamina. E arranje tempo para relaxar todos os dias. E claro, é importante abordar os fatores de risco da fibromialgia. Se você não está dormindo bem, tem que melhorar isso. Priorize seu sono. O sono e a dor estão intimamente ligados. Durma de 7 a 9 horas todas as noites. Se você está deprimido, tem que procurar ajuda. Se ronca, se tem apneia do sono, tem que perder peso, usar uma placa interoral ou fazer exercícios do ronco. Como eu acabei de falar, foque no que você pode melhorar, foque na melhora contínua, passo após passo. Você vai conseguir. Gostou do vídeo? Aprendeu mais sobre fibromialgia? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Minha playlist sobre esteatose hepática, fígado gorduroso,
e meu vídeo sobre os 5 segredos para ter uma vida longa e com mais saúde. Meu nome é André Wander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!